Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algo bem importante. No caso é sobre a fala, a língua, que é um órgão aí que nós temos, né? A língua, e nós utilizamos ela para falar, para nos comunicarmos, né? E a Bíblia nos ensina, no caso, no capítulo, nos versículos que eu vou ler aqui com vocês, mostra que a língua pode causar tanto bênção quanto maldição, e é algo muito importante que nós temos e que nós temos que vigiar como nós o utilizaremos, como nós, o que nós vamos falar importa muito, porque a palavra tem muito poder. Vou dar alguns exemplos aqui nesse vídeo, ou como a fala, a palavra, como a língua, a comunicação no caso é muito importante, tanto para o lado do bem quanto para o do mal, que pode ser utilizado. Então nós temos que tomar cuidado para não usarmos isso que nós temos, a nossa fala, não utilizarmos a nossa língua da maneira errada, falarmos coisas indevidas. Então vamos ler aqui. Bom pessoal, eu peguei aqui na minha Bíblia, vamos ler aqui, é Tiago, tá pessoal? Tiago capítulo 3 inteiro, no caso eu vou ler, mas a parte da língua apenas é Tiago capítulo 3 ao versículo 12, tá? Que é a parte da língua, mas eu vou ler o 3 inteiro porque ele é bem importante também, né? Ele todo envolve esse assunto. Então vamos ler aí um pouco e eu vou explicando para vocês. Vamos ver. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres na igreja, pois nós mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Então, o que nós vemos aqui? Se você tem domínio da sua língua, você consegue controlar o seu corpo. Porque o órgão, no caso, o que é mais difícil você controlar, às vezes, é o que você fala, ou é o que você expressa para as outras pessoas. Ora, vamos avaliar. A língua, por meio dela você se comunica, você elogia uma pessoa ou você maltrata uma pessoa falando. E você pode animar o dia de uma pessoa muito, dependendo do que você fala, ou você pode estragar o dia de uma pessoa dependendo de poucas palavras que você fala. Seja muito agressivas ou só um pouco agressivas, mas já é o suficiente para dar aquele estalo e a pessoa às vezes surtar ou ficar triste, entendeu? Então o que nós falamos é muito importante e nós temos que saber controlar. Então aqui fala, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo mais. Por quê? É muito difícil você controlar o que você fala. Porque se você consegue controlar o que você diz às outras pessoas, você consegue dizer só coisas positivas, se esforçar ali para não magoar ninguém, não xingar, no caso, não falar palavrões, você consegue ali mostrar que você tem domínio de outras partes, ou seja, você consegue ali mostrar que você tem domínio até do seu corpo, que você consegue se controlar, resistir ao seu instinto, vamos falar assim, do que você faria de errado. Então você consegue resistir ao seu instinto mal. Então vamos continuar lendo agora o versículo 3. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina, e a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre.
Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida e qualquer réptil e criaturas do mar, mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Com a língua também, Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Então, pessoal, explicou aqui que por meio da língua, por meio da nossa fala, nós conseguimos adorar ao Senhor, e nós também acabamos levando maldição na vida das outras pessoas, o que é muito ruim. Então, mais para frente vai falar aqui: e assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Ou seja, você leva aí às vezes o evangelho às outras pessoas, mas aí você está xingando outras, você está expressando ódio a outras pessoas por meio da sua fala. Bom, vou mostrar a vocês como a língua pode ser algo muito poderoso, como a nossa fala pode ser muito poderosa. Primeiramente, como guerras começam? Pela fala, diplomaticamente, vamos falar assim, Eles começam dessa forma diplomática, começa pela fala, porque um declara guerra ao outro pela fala. Um país declara guerra ao outro pela fala, tá? Como o presidente vai se expressar? Pela fala, pela comunicação. Como o evangelho é levado? Pela fala, pela comunicação em geral, mas o principal é a fala. No caso, por que eu falo comunicação? Porque há pessoas que não conseguem falar ou não ouvem, Isso é bem a minoria, a maioria consegue falar. Mas a fala em si é o grande mal ou bem. Como Jesus levou o evangelho ao mundo inteiro que conhecemos? Tudo por meio da fala, entendeu? Então, a fala é muito importante. Aí vem o principal ponto: como o universo em si foi criado? Pela fala novamente. Sim, Deus criou o universo por meio da sua fala. Quando ele fala, haja luz, e houve luz. Então, o universo foi criado por meio da fala, foi criado por meio da palavra, que tem muito poder. Jesus levou a sua mensagem a todo mundo, o mundo inteiro conhece Jesus. Por quê? Pelas suas palavras, pela sua fala. Então, a melhor maneira de você ser conhecido ou reconhecido por alguma coisa seria se você tivesse boas palavras, fosse eloquente ali. Tanto é que tem várias pessoas que tentam parecer boas demais por meio da sua fala novamente, tentando expressar uma eloquência, tentando expressar uma misericórdia que não existe. Então, primeiramente, não é legal você querer utilizar algum dom que você tem para ficar famoso, para obter sucesso ou obter alguma coisa, tá? Não é dessa maneira, não é muito legal. Lógico que você pode usar, você falar bem, então eu vou usar para o comércio, eu vou usar para negociar, tudo bem, não tô falando contra isso, estou falando você querer ficar louco ali, querendo usar os seus dons que Deus de repente te deu para coisas que não são tão boas. No caso, você usa ali, você percebe que Deus te deu o dom de sabedoria e você vai lá e utiliza a sabedoria para o lado errado, para as pessoas erradas, e usa da maneira errada, querendo vender a sua sabedoria para as outras pessoas. Por exemplo, você abre um curso ali e que você começa a se sentir, entendeu? Você não pode começar a se sentir melhor do que as outras pessoas pelo seu dom. Você não pode utilizar o seu dom para o mal, tá? Então vamos continuar aqui no versículo 11, diz bem assim: acaso pode uma fonte de água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Então, aqui a mensagem de Tiago é que nós devemos nos esforçar, devemos nos controlar o máximo que pudermos nas nossas falas, no nosso dia a dia. Porque por meio da fala eu levo essa mensagem a você. Por meio da fala eu posso chegar em uma pessoa
e falar que ela é muito feia, que eu não gosto dela, falar várias coisas ruins para ela, e ela vai ficar muito triste. Ou dependendo do que eu falar, eu posso chegar nessa mesma pessoa, sei lá, eu chego numa menina e falo que ela é muito bonita, não sei o que, eu posso fazer com que essa pessoa se apaixone por mim. Então vocês têm noção de como a língua, como a fala influencia muito. Tudo o que eu disser pode ter uma via dupla, vamos dizer assim. Pode ser o bem ou o mal. Tudo depende do que você vai dizer. Por isso é necessário que pensemos antes bastante do que formos falar em várias situações, principalmente quando formos nos expressar em público. Por isso que várias vezes eu às vezes dou umas pausas ou tento pensar mais aqui nos vídeos, eu tento falar mais devagar, porque eu tenho que pensar muito bem no que eu estou falando para vocês, porque eu estou tentando me basear na palavra, estou falando da Bíblia. Se eu falo alguma coisa contra a Bíblia, eu estou errado. Então, sempre confira o que eu estou dizendo com a sua Bíblia, ou enfim, com o que você tem. É ótimo você conferir. É errado. Bom dia, neném. O maninho acordou aqui, gente. Mas enfim, é sempre importante você conferir o que você está vendo, você saber ali a mensagem e ver se ela está de acordo, né? No caso, o que uma pessoa está falando, se você gosta muito de uma pessoa, segue uma pessoa e acha as palavras delas boas, tal, né? Ou um homem, uma mulher, não sei, que leva o evangelho, você acha legal, tal, você acha boa a palavra, você tem que saber, tem que tentar entender pela mensagem se ela está fazendo o certo, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes, se uma mensagem agrada demais, tem alguma coisa errada, talvez. Lógico, tem partes do evangelho que agradam, porque você fala da salvação, da vida eterna, isso é maravilhoso e deixa a pessoa feliz mesmo, né? Não estou falando desse ponto, mas há partes que a mensagem é dura. Porque para você ter justamente essa salvação, você tem que abandonar a sua vida de pecado, você tem que se esforçar para viver da maneira que Cristo viveria. Então você tem que estar disposto a jogar muitas coisas de lado, muitas coisas que você gostava ou gostaria de fazer, você tem que deixar de lado. Às vezes amigos, parentes, e essa mensagem é mais dura, é mais difícil. Às vezes magoa as pessoas, né? Quando você fala para uma pessoa o que ela está fazendo de errado, o seu pecado, tentando ajudá-la, isso machuca às vezes a pessoa. Às vezes a pessoa fica ofendida, vamos falar assim, mas a palavra não se preocupa se você está ofendido, se você está triste, alegre, ou se você vai ficar mal, não. Porque a palavra é a verdade. E a verdade às vezes dói, vamos falar assim, né? Que é o ditado popular. Então vamos continuar aqui. Tiago capítulo 3, agora o versículo 13. Então, se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade. Ou então não tem, tá, pessoal? Ou então foi eu falando. No caso se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons se forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem em todos os males. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu trago a vocês hoje. Pense muito bem no que você vai dizer às outras pessoas, como você vai levar o evangelho às outras pessoas, o que você vai fazer para se expressar, como você vai se expressar, pelas suas ações, o que você tem feito. E, no caso, pela sua fala, pela sua expressão, o seu modo de falar, o que você expressa às outras pessoas por meio da sua fala, que é feita ali, né, a questão da língua. Então pense bem nisso, se esforce para não
ofender as outras pessoas, não com a palavra, porque a palavra ofende as pessoas às vezes, vamos falar assim, né? Ofende, porque a pessoa não quer aceitar a verdade, não quer mudar de vida, então isso ofende as pessoas. Não, se você ofender as pessoas dessa maneira, com a palavra, então você está levando o evangelho, você está certo. E não está preocupado com o que os outros vão pensar de você, porque isso não vem de você, vem da palavra de Deus. Mas eu estou querendo dizer no sentido de você xingar outra pessoa, de você maltratar outra pessoa. Então não faça isso, não se envolva em brigas ou rixas. Tente levar a vida de uma maneira mais correta. Tente evitar o mal. Tente falar coisas boas para as outras pessoas, ser mais positivo. Porque o que você fala pode mudar gerações ou pode amaldiçoar multidões. Tudo depende do que você vai fazer, do que você vai falar. Então eu agradeço a todos. Peço por favor que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque esse canal é pequeno, pessoal. Eu sempre repito isso nos vídeos, né? Porque essa mensagem tem que ir às outras pessoas. É a mensagem da Bíblia, é a mensagem da palavra. Então quanto mais pessoas virem essa mensagem, melhor. É o mais importante. Que mais pessoas vejam essa mensagem, que mais pessoas absorvam, né? Possam absorver a mensagem da Bíblia, possam entender ou compreender, refletir, né? a mensagem da palavra de Deus, a mensagem da Bíblia. Né? Então sempre esteja disposto aí a ler a palavra, busque a mensagem, não fique só de ouvir. No caso, só de me ouvir ou ouvir outras pessoas falando da Bíblia. Não, você tem que buscar a mensagem. Eu acabo buscando pouco, eu só leio a Bíblia uma vez por dia, né? E às vezes faço esses videozinhos, mas você tem que ler a palavra, entendeu? E sim, realmente é pouco, eu leio só uma vez por dia. Não é muito, né, no caso, mas é um começo, no caso. Então eu agradeço a todos vocês e eu peço, você às vezes tem um dom, você tem que levar o seu dom para as pessoas, você tem que levar por meio do seu dom que você tem, não sei se você tem o dom de profecia, o dom da fé, o dom da cura, o dom de levar a mensagem do evangelho, você tem que usar o seu dom para o reino de Deus. Então é isso, muito obrigado por terem assistido. E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, enfim. Até a próxima e tchau!